A gente começa com uma super entrevista que foi feita inclusive pelo Léo Dias, uma delas foi pelo Léo e outra pela repórter do canal dele, a Monique, né? Exatamente. O que acontece? Tudo aquilo que o público estava querendo saber do Zé Felipe, ouvir da boca do Zé Felipe, desde que ele se separou da Virgínia, uns 2 meses e pouco já, ele acabou respondendo para o Léo Dias e aí o pessoal fez uma festa, né? Ele falou de uma série de coisas que o Arontura vai explicar tudo para vocês agora, mas eu acho que no final de semana, e olha que final de semana ferveu, só teve coisa boa, né? Mas foi a entrevista mais comentada, Sônia, com toda certeza. Com toda certeza, você falou muito bem. O Zé Felipe aproveitou essa oportunidade, eu acho que foi a entrevista mais honesta que ele deu desde o final com a Virgínia Fonseca. Madura, sim, a mais madura, É. Você vê que realmente ele foi um pouco pressionado pelo Léo Dias, porque o Léo sabe também cutucar ali. A Monique também na entrevista com a Virgínia, que daqui a pouco a gente vai contar o que a Virgínia falou. Cada um de um lado falando algo que realmente explodiu na web, porque as pessoas ficam aí na torcida para voltar, outros querem acompanhar de perto para ver se eles vão engatar em novos relacionamentos. Mas do Zé Felipe, Sônia, ele não só falou sobre tudo que as pessoas de casa querem saber, teve a história também de uma pergunta proibida, a assessoria proibiu uma pergunta que eu vou contar para vocês já. Não sabia, porque teve uma pergunta nessa entrevista que o Léo fez lá com o Zé Felipe, que a assessoria falou, ó, isso aqui não pode perguntar. E você vai se surpreender, porque nessa entrevista ele fala sobre várias coisas. Entre elas, ele admite pela primeira vez que ele e Virgínia fizeram terapia de casal, Sônia. Isso me chamou a atenção. Me chamou a atenção também. Porque realmente, quando você pensa num casal tão jovem, talvez é bobeira da minha cabeça, mas eu não consigo imaginar um casal tão jovem numa terapia de casal. Talvez, porque é um casal que tem 3 filhos, que formou uma família muito rápido. Em 5 anos, praticamente o Brasil inteiro, no primeiro mês de namoro, já sabia que eles estavam juntos, unha e carne. Então ele fala da terapia de casal, o Zé Felipe faz aí um esclarecimento, houve ou não houve a traição? Né? Eles já falaram algumas vezes sobre essa história, se teve ou não teve traição, foi um assunto que a imprensa bateu inicialmente quando houve a separação, mas vindo da boca do Zé Felipe, vocês vão entender de uma maneira que me parece muito honesta, muito transparente. Ao mesmo tempo, depois que a gente mostrar os trechos dessa entrevista, onde ele fala sobre a terapia de casal, sobre a viagem que ele fez com a Virgínia Fonseca, ao mesmo tempo tem o outro lado da Virgínia Fonseca que reacendeu, Sônia. Reacendeu todo mundo que estava torcendo por esse casal. As pessoas estão ensandecidas, é a palavra, enlouquecidas. Mesmo. A pergunta proibida chegou a ser feita? A pergunta não foi feita, mas é a pergunta que todos nós nessa mesa gostaríamos de fazer. Porque a pergunta, o jornalista, ele tem isso, ele quer fazer a pergunta que o público quer saber. Então, eu vou contar pra vocês qual foi essa pergunta proibida depois que a gente mostrar os trechos da entrevista, Sônia, porque quer mostrar agora, diretor? Então vamos mostrar agora e a gente discute aqui. Tem carta para Zé Felipe e Virgínia, não tem? Olha, já tirei tudo aqui. Adoro. Vamos ver agora. Eficiente para causar um estrago. Essa fala de uma boca aí já começaram, né? Da Ana Castela parece mais claro ainda que trata-se de um projeto profissional. Mas sabemos que é no projeto profissional que às vezes as pessoas se gostam, começam a se conhecer melhor. Ele ficou, porque o que acontece? Eu estava analisando todas as expressões. Boa. Na hora que ele falou da Ana, você vai ver lá, é a única hora que a gente vê, em todo momento, ele apertando a mão. Isso significa... E ele apertando a mão ali, olha lá, ó a mão. E ele aperta, quer dizendo assim, isto é um assunto bastante delicado pra mim. Exato, ele fechou. Invadiu minha Exato, privacidade. e aí como ele mexe, ele dá sempre o sinal, quando ele tá falando uma coisa muito verdadeira, ele coloca o olho esquerdo dele, sempre aponta, né? Então deu pra ver que, por exemplo, ele realmente estava triste por causa das crianças, ele tinha brigas ali e que tinha um envolvimento de mentiras e confusões com a Virgínia, porque ele vai dando sinais com o olho esquerdo dele. Toda vez que ele fala uma coisa que tem força pra ele, ele mexe o olho esquerdo. E aí quando fala da Ana Castela, ele puxa a mão e faz assim, ele aperta e não quer falar. Entendi. Isso pode significar que tem uma coisa de profissional e
De algo Pode mais. ter algo mais que ele não Pode ser quer que falar. dá um Pode pequeno ter encantamento, de encantamento, repente, né? Agora, com a Virgínia, eu acho que até vendo essa entrevista, Sônia, as pessoas de casa, eu converso com as pessoas na rua que elas querem saber se a separação até hoje é de verdade. Até hoje. E Claro as que pessoas, é, elas gente. veem um casal jovem, bonito, bem-sucedido, com uma família incrível, e eles não conseguem entendem, entender como pode terminar um casamento sem a traição, sem um escândalo, sem... Poxa, não precisa ser E não necessariamente precisa com traição. chegar nesse tom. Tem um desgaste Não é? mesmo, né? De Prazo de convivência. validade, Tudo bem, que é um de desgaste de 5 tudo. anos, né? Ah, Mas não tem prazo, pode mas ser aqui daqui é a meses. intensidade, responsabilidade, intensidade Aí da eles coisa, brigaram né? pelo casamento, deu pra ver ali pela essa fala dele que eles fizeram mas, assim, de tudo. muita gente diz que um casal vai para terapia de casal, na verdade, para conseguir se Terminar. separar. Conseguir faz se sentido. separar. Ah, a É uma terapia é pra fase acabar muito mesmo. Ah, que difícil. Ou seja, não serve. Né? Terapia Você viu que ele terminal. até afirma isso, Sônia, que eles não conseguiam admitir um pro outro que eles não estavam felizes. Sim. Então a sua fala tem todo sentido, Sim, porque sim. foram fazer a terapia encorajou. para entender, então, se iam continuar ou não. Achei que foi a Mas entrevista é engraçado, honesta. estão na flor da idade. Ah, Estão bem resolvidos. estão. Estão ganhando dinheiro. Estão convivendo, são jovens, têm tudo. E como é que, sabe, o que falta? Tesão. E não dá pra Acaba, reacender o tesão? Acaba, não. Mas não eles dá. Não há viagem que vai trazer isso Não, de Se eles, volta, se eles não conseguiram indo pro Japão, terapia, não vai ter outra terapia. viagem. Gente, o que eles gastaram indo pro Japão, tomava catuaba. Era ótimo. Não precisava ter ido longe. A teoria é que quando acaba, minha teoria, eu que criei, tá? Ah, tá. Quando acaba o Vamos ver. tesão do casal, é só mudar o habitat natural. Ou seja, é só você ir pra uma viagem, pra outro lugar, lá reacende. Mas eles se foram. você voltou Acabou. e tá tudo na porcaria, que tem que parar É, mesmo. exato, Deu a volta no mundo.